e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Irmão, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas nem sempre a gente vê isso acontecer. O objetivo da vinda de Jesus ao mundo é trazer vida, vida em abundância. Mas, além de não vermos isso nos incrédulos, que de fato não se deve esperar, muitas vezes nós não vemos isso nem entre os crentes. Vida e vida em abundância. Cada pessoa que recebe Jesus, Jesus quer fazer uma transformação real a partir do coração, para que tenha uma vida que realmente vale a pena viver, não apenas existir. Muitas pessoas hoje passam a vida como aquele grande poeta brasileiro: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas nós cristãos não podemos ser assim. Existe uma vida maior e melhor para nós. Olha na Bíblia, as pessoas que tiveram encontro com Jesus, eles experimentaram alegria, propósito, amor, satisfação, vida plena, vida de qualidade. Olha o exemplo de Zaqueu, está lá em Lucas 19. Zaqueu era rico, tinha muitos bens materiais, mas não tinha vida em abundância, não tinha paz, não tinha sossego. Até o dia Zaqueu teve um encontro com Jesus, e no versículo 6 fala assim, que ele saiu com grande alegria no coração. Percebe? Olha o outro exemplo aqui, o carcereiro de Filipos, Atos 16. O carcereiro de Filipos fala que ele estava desesperado. Na verdade, ele estava mesmo pensando em tirar a própria vida, morrer. Mas aí diz a palavra que ele teve um encontro com Jesus. Era alta madrugada, mas diz a palavra, Atos 16, versículo 34, que ele experimentou uma grande alegria no coração. Ele foi salvo, a família foi salva, todo mundo foi batizado, e houve muito júbilo naquela casa. Quer mais exemplos? Olha aqui, ó, Atos 8, o oficial etíope da rainha de Candace, superintendente de todo o império da rainha, um homem importante, sujeito de muitos empregados, de alta importância no reinado ali da rainha de Candace. Mas diz a Bíblia que com todo o seu título, toda a sua capacidade, toda a sua autoridade, era um alto oficial daquele reinado, mas ele tinha a mente confusa. Ele lia a palavra e não entendia nada. Aí Filipe, o evangelista, chega para ele e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Eu disse: não estou entendendo nada. Filipe explicou, ele entendeu, creu, recebeu Jesus, e o que diz a palavra? Ele voltou para casa com muito júbilo no coração. Irmãos, estou querendo que vocês entendam isso. Existe uma vida maior e melhor para nós, existe uma vida em abundância. Muitas vezes nós não estamos experimentando. O texto aqui vai falar sobre isso. Olha o exemplo de Lídia. Eu acho o exemplo de Lídia muito bom.
A Lídia está lá em Atos 16, versículo 14, fala que era uma mulher guerreira, trabalhadeira, esforçada, dedicada, mas a vida dela estava desorientada, sem propósito, até que ela encontrou Jesus. Aí fala que ela mudou a perspectiva da vida. Entende, irmãos? Muita alegria, muito júbilo, grande júbilo, propósito, amor, satisfação, vida em abundância, vida plena, vida de qualidade, vida que vale a pena viver. No mês de março nós vamos estudar aqui na nossa igreja a carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo. A carta de Paulo aos Efésios é chamada também a Epístola da Graça. É a carta que mais fala da graça de Deus. Ela inicia falando da graça de Deus, fala a teologia da graça, o resultado da graça, e encerra falando da graça de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. O triunfo da graça. O triunfo da graça. Pastor, o que é graça? Graça é uma palavra polissêmica, multissêmica, múltiplos significados. Se você for procurar, eu fui olhar no dicionário de teologia arrependido. Tinha 10 páginas explicando sobre a palavra. Se fosse o Getúlio seria mais fácil, né? A maioria em grego. Fiquei perdidinho, mas eu tirei mais aqui para nós. Olha aqui, lá tem as definições, a palavra, as comparações, as referências bíblicas, mas eu peguei só uma ideia aqui, só para a gente trazer para nós, que eu quero falar sobre graça, o triunfo da graça para nós nessa noite. Graça é um favor não merecido, é dar algo de valor a alguém que não merece, mas precisa. Graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratado por elas. Graça é não desistir daqueles que desistem de nós. Graça é dar amor aos que não merecem ser amados. Graça é servir aos que não merecem ser servidos. Graça é orar pelos que nos perseguem. Graça é perdoar, mesmo quando esse perdão não lhe é solicitado. Graça é vida em abundância. Graça é viver conectado com Jesus. Jesus é a graça de Deus. Graça é sentir fluir rios de águas vivas do seu interior. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, que essa noite a sua vida pode mudar radicalmente para melhor. Vida em abundância, vida de qualidade, vida que vale a pena viver. O triunfo da graça. Primeiro, volta aí, Efésios 2, versículo 1, versículo 5, versículo 6. A graça triunfa sobre a morte. A graça triunfa sobre a morte. Nos últimos anos nós temos ouvido falar muito de morte, morte, morte. A graça é maior. A graça triunfa sobre a morte. Aqui está falando de morte espiritual, mas a graça, ela traz vida física, emocional, psicológica, espiritual. Mas olha o texto aqui, olha. A graça triunfa sobre a morte. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? A graça transforma a morte em vida. Percebeu o texto? Estáveis mortos, receberam vida. Isto é a graça de Deus. Mais para baixo vai falar sobre isso aí no decorrer do texto. A palavra morte nesse texto aqui, irmãos, não se refere à morte física. Refere-se à morte espiritual.
Desde que Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. Todo tipo de morte entrou no mundo. No caso, a morte espiritual passou a toda a humanidade. O estado natural de uma pessoa que ainda não conheceu, não encontrou a graça, é morte espiritual. Entende? Uma pessoa pode estar viva fisicamente, gozando de plena saúde, faculdades mentais, emocionais, e ela pode estar morta espiritualmente. A graça triunfa sobre essa morte espiritual. O que é morte espiritual? Uma incapacidade de buscar a Deus por conta própria. Falta de sensibilidades às coisas espirituais. Mas quando a graça de Deus chega, muda radicalmente. Antes de receberem a graça, eles estavam espiritualmente mortos, sob a condenação da lei, incapazes de buscar a Deus, debaixo da condenação do diabo, do pecado, do inferno. Mas quando a graça de Deus chega, é importante a gente entender isso aqui, irmãos. É importante isso aqui. A graça muda tudo. E não é para um ou para outro. Sem a graça, todos nós estamos debaixo da condenação, mortos espiritualmente. Esse é o estado normal, natural do ser humano. Vivos fisicamente, mortos espiritualmente. Em seu estado natural, todo ser humano nasce afastado de Deus, desconectado de Deus, sem a graça de Deus, mortos espiritualmente. E aí, irmãos, que surge a grande questão, e aí que começa a confusão toda. Veja bem, todos nós nascemos separados de Deus, afastados da graça de Deus. Mas existe um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. Mas a pessoa que não encontrou a graça de Deus, ela tenta preencher esse vazio com as coisas deste mundo. Coisas que às vezes nem são pecado. Então ela tem um vazio e tenta preencher esse vazio com as coisas desse mundo. Dinheiro, trabalho, prazer, família, lazer, passeio. Muitas dessas coisas não são pecado em si. Qual é o problema? As coisas deste mundo, material, terreno, não pode satisfazer o nosso vazio espiritual. Entendeu? E aí gera frustração, depressão, feminicídio, suicídio, assassinato, crimes, vícios, drogas. O que é isso? Irmãos, nós temos que ter muita compaixão, misericórdia dessas pessoas. São pessoas que estão tentando preencher o vazio espiritual de uma forma errada. E aí, sem Deus no coração, não há limite para o pecado humano. Não há limite. Mas a graça triunfa sobre a morte, preenche o vazio do coração e nos dá uma vida em abundância. Uma vida que vale a pena. Uma vida de verdade. Ok? Então, olha para você ver os textos que nós lemos. Fala que Ele nos deu vida, que Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmãos, isso é vida em abundância. Sem Jesus, mortos espiritualmente, vazio existencial, frustração, depressão na busca nesse mundo. Com Jesus, vida real, vida verdadeira, vida eterna, vida em abundância. Aí fala o versículo 5 aí, olha, primeiro ele fala que deu vida, depois ele fala ressuscitou, versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, onde eu estou querendo chegar com esse ponto aqui? A graça triunfa sobre a morte, todo tipo de morte.
A nossa união com Cristo nos leva a algo maior e melhor, superior. Entende? Faz sentido? Uma nova vida, nova família, nova história, nova mentalidade, nova identidade, nova liberdade. Você que recebeu a graça, recebeu a Cristo, agora você tem uma nova vida. Duas vidas: a vida biológica que vem do pai e da mãe, e a vida espiritual que vem de Jesus Cristo. Você tem uma nova família, duas famílias: a família biológica que vem do pai e da mãe, e a família espiritual, a família de Deus. Agora já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas sois da família de Deus. Efésios 2:19. Nova história. Antes a nossa história dava até vergonha de contar. Agora uma nova história, uma nova perspectiva, muito maior e melhor. Você vai poder contar para os seus filhos, netos, bisnetos, para os amigos, colegas de trabalho, uma nova história, muito maior e melhor, uma nova mentalidade. Paulo falando aos Coríntios, fala: agora vocês têm a mente de Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos a mente de Cristo, uma nova identidade. Agora não existe mais o Ronaldo, agora nós somos todos cristãos. O novo nome, fala lá Apocalipse, que vamos ganhar um novo nome, o nome de cristãos. O nome de Cristo está colado em nós. Já não existe mais Ronaldo, Mário, Daniel, agora só existe o cristão. E uma nova liberdade, irmãos. Antes, sem Cristo, nós éramos aí sujeitos às coisas desse mundo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Agora nós temos uma nova liberdade. Ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o mundo espiritual. Ele nos resgatou, nos comprou com o próprio sangue, tirou do império das trevas, nos fez sentar em lugares celestiais, nos deu uma nova liberdade, acima, muito maior e melhor, em Cristo. Reino de Deus, mundo espiritual. A graça triunfa sobre a morte. Sem a graça, mortos. Com a graça, vida. Vida real, plena, abundante. Vida que vale a pena viver. Mas, volta lá, Efésios 2, versículo 2 e 3 agora. O cristão tem 3 inimigos neste mundo. Mas a graça triunfa sobre a morte, e a graça triunfa sobre os nossos inimigos também. Versículo 2, versículo 3: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quais são os 3 inimigos? A carne, o mundo, o diabo. Aqui fala: nos quais andastes outrora. Nós andamos outrora. Andastes aí é viver, viviam, a forma que nós vivíamos antes da graça nos alcançar. Nós vivíamos sujeitos à escravidão da carne, do mundo, do diabo. Olha o versículo 2, para você ver. Primeiro, aí ó, o mundo. Segundo o curso deste mundo. Nós não tínhamos vontade própria.
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Diabo. E o último, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Mundo, diabo, carne. A pessoa sem Jesus, ela é escrava do mundo, do diabo e da carne. Mas a graça de Deus é mais poderosa, é maravilhosa, operosa. A graça de Deus triunfa sobre todos os nossos inimigos. O que é mundo, irmãos? Mundo é esse sistema de valores que pressionam e afastam as pessoas da comunhão com Deus. Então, o mundo é um sistema de valores existentes na sociedade que vai nos afastar da comunhão com Deus. Às vezes não é pecado e às vezes é sutil, não percebemos. Quando nós vemos, já estamos enredados pelo mundo. Diabo, todo mundo sabe, é o anjo rebelde que foi expulso do céu. Hoje fica aí no meio de nós, invisível, mas ativo, não dorme, não descansa e quer pessoas para unir com ele na oposição ao Pai Celestial. Foge dele, ou basta orar e repreender. Quem é de Deus, o maligno não toca. E a carne é a nossa natureza interior pecaminosa que deseja controlar nossa mente e corpo, nos afastando de Deus. O mundo, o diabo e a carne. 3 inimigos. Sem Jesus, sem a graça de Deus, eles viviam diariamente, constantemente, totalmente debaixo da influência do mundo, do diabo, da carne. Mas quando receberam a graça de Deus, mudou totalmente. A graça é maior, triunfa. Sem a graça de Deus, João 8,34 fala assim: ó, quem comete pecado é escravo do pecado. Com a graça de Deus, aí João 8,36 fala assim: conhecereis o Filho e sereis verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. E Romanos 6,14 fala assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. A graça é maior, é mais poderosa, mais operosa, libertadora, transformadora, né? A pessoa alcançada pela graça não está mais sujeita aos domínios da carne e do mundo e do diabo. A graça triunfa sobre a morte, a graça triunfa sobre a carne, o mundo e o diabo. E o último ponto nosso aqui, irmãos: a graça triunfa de tal maneira que glorifica a Deus. Olha o versículo 4. Eu vou ler o 4 e nós vamos ler do 7 até o 10 alternados aí. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha só, vai trazer tudo glória para Deus. Não tem a ver exatamente conosco, mas com a glória de Deus, por causa do grande amor com que nos amou. Versículo 7, pode ler. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, repara como a graça glorifica a Deus, traz glória para Deus.
revela os atributos de Deus: o amor, misericórdia, compaixão, bondade, salvação. Quando olhamos a graça de Deus em nossas vidas, a glória de Deus fica mais evidente nesse mundo. Quando olhamos quem nós éramos, o que nós éramos, como nós éramos, e quando fomos alcançados pela graça, a transformação, Deus é glorificado. Outro dia eu estava ouvindo um pregador, aí ele disse assim: eu sei de mim que se eu fosse Deus, eu jamais teria me salvado, de tão ruim que eu sou. Mas a graça de Deus é muito maior. Viu aí o texto? Rico em misericórdia. Olha o versículo 4. Deus sendo rico em misericórdia. Uma outra tradução fala assim: Deus transbordando em misericórdia. A graça de Deus glorifica o nome de Deus, revela quem Deus é. Os atributos de Deus manifestam a abundância no processo de salvação do ser humano. Eu queria destacar aqui rapidinho, irmãos, nesse processo da salvação, nesses versículos aqui, eu queria destacar aqui 4 ações de Deus maravilhosas, para a gente entender mais dessa graça. Primeiro, olha no versículo 4, fala assim no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Grande amor de Deus. Lembra João 3,16 aí? Vamos falar juntos? Quem está fazendo discipulado tem que saber de olho fechado. João 3,16, vamos falar? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou. Irmãos, a causa intrínseca da nossa salvação não está em nós, não depende de nós, não tem a ver com o nosso merecimento, capacidade, boas obras, tem a ver com Deus, o amor de Deus, por causa do grande amor de Deus. A causa originária da nossa salvação é o amor de Deus. Um amor que não faz acepção de pessoas, um amor que não olha merecimento, um amor que vai muito além da nossa aparência. Entende? A graça de Deus, nesse processo de salvação, revela o maravilhoso amor de Deus. Somente por causa do amor de Deus. Nada em nós, tudo em Deus. Olha o versículo 5. Deus nos amou, versículo 4. Agora versículo 5. Olha para você ver. E estando nós mortos em nosso delito, nos deu o quê? Vida. Uma outra tradução fala assim: nos ressuscitou. O amor é a força motriz da graça. Nos amou e nos ressuscitou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou. Irmãos, presta atenção nisso, irmão. Dentro de você tem 2 vidas. Tem a vida biológica que vem do pai e da mãe, que dura em 70, 80, 90, 100 anos. Tem alguém com mais de 100 anos aí? 100 anos. Os cientistas estão falando que alguns vão chegar a 150 anos na próxima geração. 150 anos. Mas vai acabar. E tem a vida espiritual, a vida que vem de Deus, a semente divina. No dia que você aceita Jesus, recebe Jesus pela fé, Deus coloca semente divina no seu coração, a semente da eternidade, que nunca vai se acabar, nunca vai morrer. Irmãos, pensa nisso, olha. Depois de tiver 1000 anos morando no céu, desfrutando de tudo que Deus criou no universo, 1000 anos ainda não vai ter diminuído nem um dia o seu tempo no céu. Você ficou lá 1 milhão de anos no céu, não vai ter diminuído nada. 1 bilhão de anos, e cada dia maior e melhor.
vida eterna, vida em abundância. Deus nos amou, esta é a causa. Deus nos ressuscitou, nos deu vida, mas aqui a palavra vida aqui tem a ver com vida espiritual, vida em abundância, vida eterna. Gente, só para a gente entender isso aqui, que às vezes na cabeça do pregador o negócio parece estar muito claro. Existem duas palavras para vida no grego: bios, que temos biologia, que é a vida biológica, física, material, carnal, que vem do pai e da mãe. Essa vida, ela vai deteriorar, vai acabar. E tem a outra palavra no grego para vida, zoe, que significa vida espiritual, vida eterna, vida em abundância, vida que não se acaba, vida que cada dia é maior e melhor, superior. É desse tipo de vida que está escrito aqui. Ele nos amou, nos ressuscitou. Olha o versículo 6, irmãos. Nos exaltou, juntamente com ele nos ressuscitou e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa união com Cristo nos leva a assentar nos lugares celestiais, acima das mazelas deste mundo. Nós somos do mundo, vivemos no mundo, mas nós pertencemos a um outro mundo. A nossa pátria está nos céus. Amém? Nos fez assentar nos lugares celestiais, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o mundo espiritual. Irmãos, presta atenção. Nós não somos mais deste mundo. Nós estamos aí, negociamos, compramos, mas tem um outro mundo muito maior e superior para nós, te aguardando. Ele te amou, te ressuscitou, te transportou para esse mundo maior e melhor. Às vezes nós estamos apegados demais a um mundo que está em decomposição. Este mundo vai acabar. Às vezes eu acho que Deus tem senso de humor. E você nunca mais vai destruir esse mundo com água. Aí o apóstolo Pedro fala assim: agora ele vai destruir com fogo. Vai passar fogo nesse mundo tudo. Vai queimar tudo isso. Quem é da roça, talvez vai entender. Quando as ervas daninhas crescem, aí eles passam fogo para purificar ali a terra com fogo. Aí queima tudo. Você leva aquele susto. Aí quando vem as chuvas, nascem o renovo, os brotos. E aí vem uma nova plantação. Purificar com fogo. E o último aqui, irmãos, olha. E Deus nos guardou. Olha o versículo 7 aí, olha. Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus nos amou, nos deu vida, nos ressuscitou, nos exaltou, nos colocou nos lugares celestiais e nos guardou. Ele planejou a nossa salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio pelo qual nós acessamos a graça de Deus. Entende, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Não depende de nós, das nossas obras, mas tudo é pela graça de Deus. A graça de Deus triunfa sobre a morte, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo, traz glórias para Deus e revela a nossa salvação. Então, para concluir, a graça de Deus triunfa sobre a morte, trazendo vida. Deus tem uma nova vida para você, uma nova história, muito maior e melhor, uma vida que realmente vale a pena viver. Segundo, a graça de Deus triunfa sobre os nossos inimigos.
Nós não precisamos mais nos sujeitar à escravidão da carne e do mundo. A graça de Deus é maior, o poder de Deus é maior. A graça de Deus é Jesus. Quem recebe Jesus, recebe essa vida em abundância, recebe vitória sobre a carne e o mundo diabo, e recebe a salvação eterna, a vida eterna, aquela vida que nunca vai se acabar. Amém? Qual é o nosso desafio? Receber Jesus no coração e andar com Jesus, viver com Jesus, conectados a Jesus, e aí você vai experimentar uma vida em abundância. Rios de água viva vão fluir no meio de nós, do interior de nós, uma vida que realmente vale a pena viver. Amém? Vamos orar? Coloque diante de Deus. Tem alguma coisa te preocupando?